Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre anfíbios que está na apostila de quarto bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? A nossa aula de hoje, então, é sobre anfíbios, tá? Continuando a nossa escala evolutiva de estudo, né? Nós começamos atrás, os primeiros invertebrados, que eram os poríferos, nós passamos por toda a escala evolutiva dentre os invertebrados, nós chegamos no último conteúdo, os primeiros vertebrados, que são peixes, né? A partir de agora, nós vamos estudar os anfíbios, segunda classe de vertebrados, e a gente vê, inclusive, essa associação de um com o outro, tá? Para a gente poder relacionar o porquê que eles são estudados logo em seguida dos peixes, tá? Assim como os outros todos que a gente tinha analisado, eles seguem essa escala evolutiva porque um surgiu a partir do outro. E aqui não é diferente com anfíbios, nós temos uma linhagem de peixes que originou o primeiro tipo de anfíbio que viveu. Como características gerais, nós temos que os anfíbios eles, são chamados de anfíbios porque eles podem viver tanto na água como na terra, tá? Por isso eles são chamados de anfíbios, anfi de duplo, bio de vida, então eles possuem uma vida dupla. Ainda quando adultos, né, que eles não precisam mais da água para se reproduzir, ainda assim eles se mantêm próximos da água durante toda a vida. Eles são chamados também de batráquios, né? Que era o mais antigo, por conta de que o primeiro tipo de anfíbio classificado nesse grupo foi a rã. E aí, batracos é do grego rã. Então, são considerados de vida dupla, porque na fase embrionária, na fase de larva, eles são necessariamente aquáticos. Nós temos na fase de larva, eles são sempre aquáticos. Se for a larva de sapo, rã ou perereca, essa larva vai ser chamada de girino. Então, não dá generalizar esse termo girino a todos. Já na fase adulta, eles podem viver somente em terra, nesse ambiente mais úmido, certo? Ainda que seja totalmente em terra, eles precisam de um ambiente úmido, porque a pele deles é fina e úmida, e coberta por uma camada mucosa para poder manter essa pele úmida deles, tá? Como característica, para eles manterem essa pele úmida, eles precisam manter essa proximidade com a água. Em tamanho, eles podem variar muito. Ultimamente foi descoberto uma perequinha chamada pereca pingudim, e ela tem o tamanho assim de uma ponta de caneta, né? Foi tirado várias fotos para poder comparar esse tamanho, não chega sequer a 2 centímetros. Então ela é bem pequenininha, ela é bem amarelinha. E aí, como tamanho máximo já registrado, tem o Megalobatrachus, que é um tipo de salamandra, que pode atingir até 1,5 metro. E aí ela fica parecendo muito com um lagarto. A diferença básica é que o lagarto é um réptil, então vai ter a pele seca e escamosa. Eles foram os primeiros vertebrados a se adaptarem ao meio terrestre, mas eles ainda são dependentes da água para a reprodução. Esse ciclo reprodutivo inclui a grande parte da vida deles na água, os óvulos, os espermatozoides sendo lançados na água. Então, essa fecundação é externa, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, tá? A fecundação, o desenvolvimento da larva, todinho é na água. Depois que ele sofre metamorfose completa, que ele pode viver em terra, tá? Mas ainda assim, como classe, eles ainda são dependentes da água para sobreviver. Serem esquilotérmicos, assim como peixes e assim como os répteis ainda são. E o que quer dizer eles serem pecilotérmicos? Quer dizer que eles não controlam a temperatura do corpo deles. Eles vão condicionar a temperatura do corpo de acordo com a temperatura que está no ambiente. E alguns deles, principalmente perecas, vão ter uma coloração de alerta, né? Ao longo da pele dela, do corpo inteiro, vão ter cromatóforos que colorem a pele de uma maneira bem peculiar, né? Então é aí que a gente conhece as pererecas que são amarelas com azul, às vezes tem partezinhas verde quase fluorescente, um rosa, todos esses anfíbios que tiverem essa coloração bem chamativa,
é uma coloração de alerta para os predadores, para mostrar para os predadores que, olha, eu sou venenoso, não chega perto. Falando sobre as classes, tá? Nós temos 3 grupos dentro dessa classe de anfíbios. O primeiro grupo é dos anuros, tá? Que inclui sapo, perereca e rã. Agora, como diferenciar? Né? A gente colocando um do lado do outro, do jeito que está aqui nessa imagem, fica fácil a gente identificar, né? Mas como é que vai diferenciar? Primeiramente, em relação à pele, a pele dos sapos, a mais rugosa. As perecas normalmente são as menores dos 3. E as rãs, elas vão ter essa pele geralmente esverdeada. Os outros 2, sapo e perereca, que modifica mais a coloração da pele. Do sapo, pode ir mais para um acinzentado, arronzado, né? E as perecas podem ir para o amarelo, para o verde bem fluorescente, para um azul, né? E além da pele do sapo ser rugosa, né, essa diferença em relação à pele dos peixes, tem em relação aos dedos, tá? Os dedos dele sempre vão ter 3 na frente e 4 atrás. Esses dedos no sapo vão ser compridos e separados, né? Compridos e separados. No caso da perereca, vai ter uma bolinha na frente das ventosas. E a rã, ela sempre vai ter membranas interdigitais que ligam um dedo com o outro, formando uma nadadeirinha. E ela usa isso para poder se locomover melhor em ambiente aquático. Os sapos não possuem dentes. As rãs, elas possuem dentes finos, bem serrilhadinhos, bem pontiagudos, mas não é para mastigar, é para ela aprisionar a presa dela, tá? Então, sim, ela é carnívora. As pererecas também não têm dentes, tá? E tem uma outra questão interessante em relação aos 3 aqui, que é a posição dos olhos. Percebam que a posição dos olhos nos 3 está saltado na cabeça. Os hipopótamos também, crocodilo também, tem a mesma característica dos olhos acima da cabeça. Isso se chama de convergência evolutiva. Vão ter características semelhantes com a mesma função. Ficar submerso na água, só com o olho para fora, para poder sondar o ambiente. Urodelos, tá? Inclui salamandras, tritões, proteus e axolote. Ele tem o corpo alongado, 2 pares de pernas, podem ser mais curtas ou um pouco mais compridas, a cauda longa e uma cabeça diferenciada, que é ligar o tronco por um pescoço bem curtinho, né? Então quase não dá para ver diferença entre tronco e cabeça. A salamandra é bem parecida com o réptil, né? Com a lagartixa. A principal diferença é o tipo de pele e a coloração da pele. Então, as salamandras, elas têm o corpo alongado, cauda, cabeça diferenciada. Os tritões, eles não existem no Brasil. Eles têm a cauda plana, a cabeça ligada com o corpo, né, sem pescoço. E uma cauda plana, achatada verticalmente, que ele vai usar como se fosse um reminho na natação. Ele tem o corpo bem comprido, a perna dele fica bem curtinho, e a cauda também é plana, também com a mesma função na natação. E os proteus e o axolote têm característica diferencial em relação aos outros 2 aqui dentro desse grupo dos urodelos, que é o fato de manterem as brânquias externas ainda na fase de adulto. Isso quer dizer que eles passam por uma metamorfose incompleta. O axolote, essas aqui em volta são as brânquias, que é fundamental de larva. A larva é aquática, né? Precisa das brânquias para respirar na água, para tirar da água o oxigênio. Que no caso do adulto, ele mantém essas características aqui. Então, essas são as brânquias que persistem ainda no adulto. E o proteu, tá? Ele também mantém essas brânquias aqui bem menorzinhas, ainda no adulto. Isso aqui é um proteu adulto. E ele mantém as brânquias externas, uma de um lado, outra do outro lado. É bem comprido e ele tem essas perninhas curtinhas, tá? E a cauda dele é bem poder usar de remo na natação. O tritão é esse aqui, que é o que parece mais com a salamandra. A diferença base, o tritão não existe no Brasil, a salamandra sim.
Agora, falando sobre os ápodos, eles também são chamados de gimnopionos. Esses ápodos têm esse nome do grego aen no começo, né? A de não e podos de pés. Eles não possuem patas, tá? São conhecidos como cobras cegas ou também de cecidas. Parece uma cobra também, por isso do nome popular ser cobra cega. Cobra é réptil e tem a pele seca e escamosa. E ela tem a pele úmida e lisa. Possui o corpo cilíndrico, alongado, sem pernas, os olhos vestigiais, por isso são chamados de cobra cega. Vocês podem perceber, ó, que aqui, inclusive, tem uma membrana esbranquiçada que recobre esse olho. Por isso que elas são cegas, literalmente. Elas ficam mais enterradas e à procura de larvas para se alimentar. Então, elas também são consideradas como carnívoras. Quando chegam ao tamanho de adultos, podem atingir até 50 centímetros de comprimento. Fisiologia. Possuem duas fossas nasais que se comunicam com as coanas. O olho é protegido por uma membrana nictitante. Essa membrana nictitante é como se fosse uma pálpebra, mas é uma membrana bem fininha e transparente. Eles vão ter uma glândula lacrimal, e aí a membrana nictitante vai trazer um pouquinho dessa lágrima para poder lubrificar o olho, já que todo o corpo deles precisa se manter úmido. Eles são os primeiros vertebrados a possuírem o externo, tá? O externo é esse osso do meio do peito. Digestão deles ocorre no estômago e no intestino, assim como a nossa digestão, né? Também vai acontecer por enzimas digestivas, assim como a nossa. A parte do sistema nervoso é semelhante à dos peixes. Tem um sistema nervoso central, onde já tem um encéfalo, né, na região da cabeça, não é só o cérebro, são algumas glândulas anexas que fazem parte desse encéfalo, tá? E a medula nervosa percorrer a parte dorsal do corpo deles. E tem um sistema nervoso periférico que vai para os braços e para as pernas, para as quatro patas deles, tá? Para dar essa noção de sensibilidade para o corpo inteiro. Como órgãos sensoriais, receptores táteis na pele, os olhos, semelhante aos demais vertebrados, mas ainda não distinguem cores. As fossas nasais, como eu falei para vocês, né, ficam aqui para dentro dessas aberturinhas do nariz, ela vai se ligar a um órgão de Jacobson. Esse órgão de Jacobson é um órgão olfatório para sentir cheiro, tá? E que também vai permitir a passagem de ar. Existe o ouvido interno, tá? Essa partezinha não tem nada ligado aqui, mas essa partezinha aqui, isso aqui é como se fosse uma membrana que recobre o ouvido interno, então ele não tem orelha, como a gente tem aqui, tá? Ou a parte externa, o meato externo. Mas o ouvido interno tem essa finalização aqui com essa membranazinha, tá? E já vai possuir 3 canais circulares, vagina, columela, membrana timpânica, que já são estruturas que existem no ouvido dos mamíferos também. Já surgem já desde os anfíbios aqui. Continuando falando sobre fisiologia, a gente vai ver sobre os outros sistemas que eles possuem. Falando da respiração, é necessariamente branquial, por brânquias, na fase do larva. Quando eles passam para a fase adulta, eles vão ter essa pele úmida e mucosa para também fazer uma respiração cutânea. E aí, depende de qual espécie a gente está falando, pode ter também uma respiração só pulmonar, que nem os sapos que são mais terrestres, arborícolas, como as pererecas, ou pode ter uma respiração bucofaringiana, tá? Que é mais ligada à faringe e não aos pulmões necessariamente. Então, esses pulmões não vão estar tão desenvolvidos assim nessas espécies de anfíbios que fazem respiração bucofaringiana. Aí, no caso da salamandra, do axolote, do proteus, a respiração branquial vai persistir por toda a vida. É a primeira vez no sistema circulatório, né? Até agora nos peixes a gente tinha visto circulação simples, passava uma vez só pelo coração, ia para o corpo, voltava pelas brânquias para fazer a troca gasosa, voltava para o coração. Aqui é a primeira vez que surge uma circulação dupla, não mais simples.
Então, nós temos uma pequena circulação, o sangue sai do coração, vai ser oxigenado nos pulmões, volta para o coração e vai fazer essa segunda circulação, que é a grande circulação. Sai do coração, vai para o corpo, volta para o coração, tá? O sistema excretor agora. O sistema excretor é como nos peixes, como naquele grupo antes dos peixes, lembra que a gente tinha falado do ciclóstomo, que era o grupo do anfíoxo, parecia um peixe, mas ainda não era. Então, esse sistema excretor vai ser formado já por rins mesonéfros, eles excretam ureia como resíduo de excreção, então por isso que eles vão ser chamados urélicos. Esses produtos de excreção são eliminados para o exterior através da cloaca, somente uma abertura para eliminar os resíduos de excreção e os resíduos de alimentação. O sistema reprodutor, eles são dioicos, então tem um macho e uma fêmea sempre, tá? Os sexos são separados. A fecundação vai ser na água, então é considerada externa. Ainda que o macho faça o amplexo, que é o braço do macho, sobre a fêmea, ele não vai depositar os seus espermatozoides dentro da fêmea. Ele vai liberar os seus espermatozoides junto no mesmo fio de muco que a fêmea está liberando os seus óvulos. E aí esses óvulos e espermatozoides vão fecundar ali, mais na água, não dentro do corpo da fêmea. Aquele zigotinho vai se desenvolver primeiro uma larva, que nuda no útero uterino, então é um desenvolvimento indireto. A gente tem a boca passando para o sistema digestório dele, então a gente tem aqui a parte verdinha como a parte do sistema digestório, tá? O estômago aqui, essa parte é do intestino. Aqui tem uma partezinha de intestino grosso, o início do intestino grosso já, e a saída que a partir a gente está considerando como ano, mas como eu falei para vocês, se não tem uma musculatura em volta aqui, é considerado como cloaca. A parte do sistema nervoso aqui passando por cima em vermelho, o cérebro, né, em volta tem algumas outras estruturas, formando encéfalo, e a medula que percorre o corpo dorsalmente. Essa estrutura roxinha é a estrutura excretora e essa parte vermelhinha é o sistema circulatório. Aqui a gente tem o coração e aqui a gente tem o pulmão, tá? Esse coração, ele vai ter três cavidades. Nosso coração, o ser humano, tem 4. Duas cavidades em cima e 2 cavidades embaixo. As 2 de cima são chamadas átrios e as 2 de baixo são chamadas ventrículos. Aqui tem 3. 2 átrios em cima e só um ventrículo embaixo. São aspectos evolutivos. Não possuir, em comparação aos peixes, sobre esses aspectos evolutivos, os anfíbios apresentam uma pele permeável, permite que eles façam essas trocas gasosas, então respiração cutânea, né, auxiliar no caso, mas eles já apresentam pulmões que realizam trocas gasosas com a atmosfera. Tá? Ainda que esses pulmões não estejam totalmente desenvolvidos, como é o caso dos anfíbios que fazem a respiração bucofaringiana. Eles desenvolveram as patas, sendo os primeiros tetrápodos, possuem 4 patas, de 4 de patas. Então, vão ser os primeiros tetrápodos a ocupar o ambiente terrestre. Eles possuem essa pálpebra, que vai ter essa membrana nictitante que eu falei para vocês, que fecha de fora para dentro, protege os olhos, auxilia na limpeza, mantém úmido. E, por último, eles apresentam o tímpano, que é uma membrana que vibra com os sons e transmite os estímulos para o sistema nervoso, assim como já faz o nosso tímpano, tá? E o último aspecto evolutivo que eu queria trazer para vocês é a origem evolutiva, tá? Já encontrado fóssil, né, origem fóssil, do anfíbio mais antigo, com cerca de 365 milhões de anos. O provável ancestral foram os peixes crossopterígeos, que são esses que estão nesse desenho aqui de baixo, né, um esquema, e eles teriam se desenvolvido essas nadadeiras mais ósseas, né,
A nadadeira de um peixe é somente um anexo da pele, mas nesse caso dos crossopterídeos, foi criando osso, musculatura, pele, e aí foi desenvolvendo uma nadadeira bem mais grossa, bem mais resistente. E esse animal, esse crossopterídeo, ele era de fundo, né? Então ele ficava usando essas nadadeiras para ir se arrastando no fundo, como se fosse já andando ainda no mar, tá? E aí essa análise paleontológica, análise desse fóssil, indica que ele foi se encaminhando para áreas mais rasas do mar e foi conseguindo ter mais sucesso no ambiente terrestre, porque ele tinha aquela bexiga natatória que alguns peixes para auxiliar nessa respiração dá, tá? Então ele tinha a estrutura para se locomover em terra e tinha a estrutura para respirar em terra. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link dessa aula para quem vocês sabem que não estavam presentes na nossa aula online. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!